Ataques a pessoas, dezenas de gados abatidos. Tudo isso causado por um animal muito cruel, cuja sua inteligência era capaz de identificar, através do seu faro, os diferentes tipos de armas que os caçadores estavam usando. Esse lobo foi capaz de escapar de armadilhas durante anos. Fique até o final e conheça a incrível história do lobo fantasma da bacia de Judith. Em 1915, na bacia de Judith, em Montana, um fazendeiro local chamado Earl Neal colocava as suas cabras no curral. Ao mesmo tempo, os seus cachorros não paravam de latir, só que Neal não deu importância e continuou a sua atividade. Durante a contagem dos animais, ele percebeu a ausência de 2 cabras. Só aí ele foi ver porque os seus cachorros estavam latindo. Chegando lá, Neal se deparou com um enorme lobo branco, que se alimentava das suas 2 cabras, tudo isso na frente dos seus 2 cachorros. Quando o lobo percebeu a presença do fazendeiro, ele correu em direção à mata, sumindo dos olhos de Neal. O mais estranho era que no início do outono, os lobos não se aproximavam das fazendas, pois no seu habitat existiam muitas presas, então não era necessário se arriscar atrás de alimentos perto dos humanos. No final do outono, era costume os fazendeiros colocarem armadilhas para os lobos e deixarem lá até o final do inverno. Nessa época do ano, os rebanhos estavam seguros. Neal contou aos outros fazendeiros sobre o ocorrido. Muitos deles não acreditaram, pois Neal descreveu o lobo como do tamanho de um bezerro. Ao passar dos dias, mais um ataque ocorreu, só que dessa vez foi em uma fazenda vizinha. Ovelhas e cabras foram devoradas durante a noite. O responsável do ataque não foi visto, porém o fato foi associado à história de Neal. Com todos esses acontecimentos, os fazendeiros resolveram colocar as armadilhas mais cedo. Não dava para esperar o final do outono. Caso contrário, o prejuízo seria bem maior. Com as armadilhas no seu devido local, todos acreditavam que o problema seria resolvido. Só que o lobo não se intimidou e mesmo assim cabras e ovelhas continuaram sendo abatidas. O mais impressionante de tudo era que nenhuma armadilha foi desarmada. Parecia que o animal sabia a posição de todas. Mais tarde o lobo foi visto por outra testemunha que confirmou a história de Neal. Um outro fazendeiro, em sua última caçada antes do inverno, procurava gansos junto com seu cachorro. Durante a caçada, o fazendeiro foi surpreendido por um lobo, que pulou no pescoço do seu cachorro. O caçador estava armado, só que não teve coragem de atirar, com medo de atingir o seu cão. A solução foi dar golpes no lobo com a sua espingarda. O lobo, enfurecido, soltou o cachorro e atacou o homem, deixando-o gravemente ferido. O lobo mais uma vez atacou e sumiu como um fantasma. O homem conseguiu voltar com vida para casa, mas o seu cachorro, por ter perdido muito sangue, não resistiu e morreu. Esse caçador descreveu o lobo como grande igual a um bezerro, da mesma forma que o fazendeiro Neal tinha dito. Daí em diante, todo o outono e inverno, o lobo aparecia na região, sempre agindo da mesma forma, abatendo o gado e atacando humanos que cruzassem o seu caminho. Esse lobo não fez nenhuma vítima humana fatal, contudo estima-se que cerca de 4 homens foram atacados pela criatura. Todos os anos, os fazendeiros uniam forças e esperavam o lobo descer as montanhas no outono, e tentavam caçá-lo, o que era permitido na época. Só que esse animal era muito astuto, e parecia que nenhuma armadilha era capaz de pará-lo. Os fazendeiros chegaram a colocar presas vivas nas armadilhas, e ficaram escondidos esperando pela criatura. Toda vez o lobo se aproximava a cerca de 30 metros da armadilha, respirava e sumia, deixando a presa viva para trás. Nos locais onde os caçadores estavam com facas, ele se aproximava mais das armadilhas, cerca de 15 metros, ele agia da mesma forma, parava, respirava e desaparecia, sempre atrás de alguma coisa, seja árvore ou arbusto. Depois de muitas tentativas falhas, os homens começaram a acreditar que o lobo era capaz de sentir o cheiro da pólvora a uma distância de 30 metros e o cheiro do metal a 15 metros.
Os caçadores também relataram que o lobo, mesmo distante, rosnava em direção à cabana dos homens. Frequentemente era possível ouvir uivos na mata. Em 1926, Iernil, o primeiro fazendeiro a avistar o lobo, foi ver porque os seus cachorros estavam latindo muito à noite. Ele lembrou da primeira vez que isso aconteceu. Neil sabia que o lobo fantasma estava de volta. Dessa vez o fazendeiro foi preparado. Ele pegou a sua espingarda e foi do lado de fora da fazenda. Chegando lá, ele viu o lobo estudando a melhor forma de entrar no curral. Neil não perdeu tempo e atirou no lobo, acertando sua pata traseira esquerda. Esse ferimento aleijou o animal permanentemente. O lobo se apoiou em suas 3 patas boas e fugiu em direção à neve, desaparecendo. Em fevereiro de 1930, Eve Cheney foi o próximo a ter um encontro com o lobo. Ele ouviu seus cachorros latirem sem parar e resolveu ver o que era. Cheney foi em direção aos latidos. Chegando lá, ele ficou espantado ao ver seus 5 cães de caça russos e o lobo lutando. Cheney no momento não tinha arma de fogo, então ele utilizou uma corda na tentativa de laçar o animal, mas ele errou e o lobo fugiu. Depois de muitos anos de procura pelo lobo, em 5 de maio de 1930, Neil localizou o animal mais uma vez. Ele contou para um caçador chamado Al Close e mais 2 homens com 2 cachorros experientes. Eles seguiram os rastros do lobo. Depois de um certo tempo, os cães encontraram o animal. O lobo fugiu. Os cães experientes agiram para que o lobo fosse na direção de Close, que estava escondido atrás de uma árvore. Quando o lobo chegou, Close ergueu a sua arma e acertou um tiro no crânio da criatura, paralisando o lobo, que ainda vivo rosnava para Close, que finalizou com mais um disparo. O lobo fantasma de Montana pesava cerca de 37 quilos e media 1,80 do nariz à cauda. Seus dentes estavam gastos e lascados. A sua idade estava na casa dos 18 anos. Atualmente, o lobo se encontra em exposição turística em uma cabana no condado de Judith Basin, em Montana, nos Estados Unidos. Galera, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Curte, compartilhe e se inscreva no canal e me ajude a alcançar a próxima meta de 5.000 inscritos. Muito obrigado e fui.